Sessão ordinária número 21, de 2 de dezembro de 2025. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Franklin Kleman, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Não pratiques o mal, e o mal não te fluirá. Afasta-te da injustiça, e a injustiça se afastará de ti. Meu filho, não semeies o mal nos sulcos da injustiça, e dele não recolherás o cétuplo. Discussão e votação da ata número 020/2025 da sessão ordinária do dia 18 de novembro de 2025. Em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam com a ata número 020/2025 permaneçam como estão. Os que discordam, levantem-se. Aprovada por unanimidade. Passaremos para a primeira fase da sessão. Convido o secretário da mesa para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Ofício número 221/2025. A Sua Excelência, o Sr. Eider Villers Milani, Presidente do Poder Legislativo Municipal. Assunto: apresentação dos projetos de leis. Excelentíssimo Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo o projeto de lei número 099 e 0100 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, para apreciação dos nobres vereadores, em regime de urgência, na próxima sessão ordinária agendada. Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência e seus pares, na apreciação e aprovação das proposições apresentadas, pedindo pelo regime de urgência, em vista das suas importâncias e interesse público. Isso posto, desde já renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos a vosso inteiro dispor. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Ofício número 222/2025. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa Vista. Em atendimento ao pedido de informação número 009/2025, apresentado pelos vereadores Clair Panzenhagen, PRD, Lucas Chu, PRD, Clair Liu, PP, e a Leila Scheiter, PP, o Poder Executivo Municipal encaminha, em anexo, o processo licitatório número 179 de 2025, dispensa de licitação 106 de 2025, o qual trata da manutenção do telhado da Câmara Municipal de Vereadores. Senhores vereadores, destacamos que o referido processo possui extensa documentação, motivo pelo qual está sendo enviado em arquivo digital entregue a esta casa, facilitando a análise por parte dos vereadores. Informamos que, dentro do processo, encontram-se todas as informações referentes aos 4 itens solicitados, incluindo valor total gasto, orçamentos e propostas das empresas participantes, materiais e quantidades utilizadas, projeto e estudo técnico preliminar, ETP, demonstrando que a solução adotada foi tecnicamente indicada para resolver o problema apresentado. Ressaltamos ainda que toda a documentação também está integralmente disponível no portal de transparência do município, e afirmando o compromisso desta administração com a publicidade dos atos e com o acompanhamento das ações administrativas por parte da comunidade e dos vereadores. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Kleber Badim, Prefeito Municipal. Ofício número 003/2025. Senhor Presidente, em obediência às instruções da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, vimos pelo presente solicitar a reserva de espaço físico da Câmara para realizarmos uma assembleia no dia 19 de dezembro de 2025, em nome da Associação Nova Boavistense de Estudantes Universitários, ANEU, a fim de apresentar os gastos e eleger nova diretoria para o mandato do próximo ano. Desde já agradecemos a colaboração. Respeitosamente, Gabriel Antunes de Moura, presidente da Associação Nova Boavistense de Estudantes Universitários. Prezado presidente vereador Eider Villers Milani, Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Por solicitação do deputado federal Heitor Chu, encaminhamos essa solicitação de apoio à tramitação do projeto de lei complementar PLP número 67/2025, de sua autoria, que eleva o limite anual de faturamento do microempreendedor individual MEI de R$ 81.000 para R$ 150.000, com reajuste automático anual conforme o IPCA. A proposta, já aprovada na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, tramita agora na Comissão de Finanças e Tributação e representa um avanço importante para os microempreendedores que geram renda e empregos em nossos municípios. Pedimos o apoio de Vossa Excelência e dos demais vereadores desta Casa para que seja aprovada uma moção de apoio ao PLP 67/2025,
reforçando essa mobilização junto ao Congresso Nacional. Agradecemos por vossa parceria e nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Caroline Reis, Gabinete do Deputado Heitor Chu, PSB, Rio Grande do Sul. Passamos para a segunda fase da sessão, grande expediente. Este espaço é reservado à palavra livre. Cada vereador possui um tempo de 10 minutos. Conceda a palavra aos vereadores inscritos. Conceda a palavra ao vereador Clair Panzinhac. Inicialmente, minha saudação especial ao nosso presidente Eider, em seu nome, saúdo os demais colegas, nosso assessor jurídico Marcos, nosso agente legislativo Jefferson e demais pessoas que nos acompanham nesta noite pela Diário RS. Inicio minha fala, então, solicitando à nossa Secretaria de Obras, mais uma vez, manutenção e melhorias em alguns pontos de nossa cidade. Estive visitando esses pontos agora há pouco. Fui visitar a rua Alberto Tums, então, que foi denominada Alberto Tums pela Lei 2740/2025, no mês 10 deste ano, bem como também a rua Rogério Zimmer, que foi denominada pela Lei 2722/2025 em agosto deste ano. Pude perceber que lá as plaquinhas de identificação dessa rua elas ainda não existem, né? Então eu gostaria de solicitar que isso também fosse providenciado o mais breve possível, bem como também a manutenção desses dois trechos, né? É uma necessidade que a gente vê. Moradores também relatam, então, de que precisam acontecer melhorias nesses trechos, e eu gostaria de registrar isso também nesta casa. Também, visitando a rua próxima ao CTG, eu pude perceber que nós temos os nossos terrenos lá do município, e de que os mesmos eles precisariam de uma limpeza, né? Então, também registrar esse pedido para a Secretaria de Obras. Também manifestar aqui a minha preocupação quanto à nossa obra da ciclovia. Também estive visitando o espaço há pouco, onde pude perceber que até o momento a obra ela se encontra parada. Acredito que talvez tenha motivos para isso, enfim. Mas também de alguns moradores que se preocupam pela trafegabilidade daquele trajeto, né? Pois nós temos materiais depositados no encosto do asfalto, né? O asfalto ele é estreito, então de que também isso, se possível, fosse regularizado o mais breve possível, de finalizar essa obra, então, que é tão aguardada em nosso município. Também preciso aqui registrar e parabenizar a Secretaria Municipal da Agricultura pelo trabalho que vem realizando naquele terreno próximo ao CTG, onde então fez uma parceria com as empresas do município, as agropecuárias do nosso município, com lavouras demonstrativas. Eu acho que isso engrandece a nossa secretaria, é um trabalho importante. Quero aqui registrar e parabenizar a equipe do Edson Moos pela atitude, né? Eu acho que valoriza sim a nossa agricultura no município e as nossas agropecuárias e cooperativas presentes também. Também parabenizar a administração municipal em nome do prefeito, né? Ricardo falou na sessão passada sobre a aquisição dos tratores, cortadores de grama, para os times de futebol. É um pedido das emendas impositivas, né, colega Neuri e Ricardo e Eider, da legislatura passada. Então eu pude ver que foram adquiridos 2 tratores que vão atender as demandas dos clubes de futebol do município. Eu acho que isso é importante registrar, é uma demanda que se vinha trabalhando e foi feito então agora essa aquisição. Registrar também aqui o meu sentimento aos familiares da senhora Edila Dreyer, né, falecida no último sábado. Sentimentos a todos pela passagem da mesma. E também registrar aqui, então, mais uma vez, a questão do esporte, né? O Ricardo sempre é defensor também deste importante trabalho em nosso município. Parabenizar as equipes campeãs e vice-campeãs do nosso Campeonato de Futebol 7, que ocorreu no último sábado, bem como também a todos os atletas e equipes que participaram desta competição.
E também já registrar, né, colega Ricardo, que nós temos na próxima sexta-feira já o primeiro jogo da final do Campeonato Regional de Futsal. Então acontece na cidade de Barra Funda, e as equipes de Nova Boa Vista, então, que estão classificadas para a final, a categoria Supermaster, Master e Veteranos. Então, sem dúvida alguma, é uma oportunidade de quem puder se fazer presente na próxima sexta-feira no ginásio da Barra Funda. É o primeiro jogo das partidas das finais, e na próxima semana, então, a grande final no município de Chapada. Agradecer também pela oportunidade mais uma vez, e assim agradecer uma boa semana a todos, e se Deus assim nos permitir, da próxima vez, a gente poder estar aqui mais uma vez, trazendo o que a gente tem de trabalho então nesta casa. Muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora Clair Liu. Quero saudar o senhor presidente Eider. Em seu nome, quero saudar os demais colegas aqui presentes e aos que nos acompanham pela rede social. Quero, aqui tem um pedido da comunidade, dos munícipes, que seja providenciado passar um veneno por causa das baratas. Últimos dias a gente está vendo muita barata, então tem que passar um veneno das bocas de lobo para que esses bichinhos também estão incomodando muito. A gente vê que tem muita barata, principalmente nas ruas. Então, que seja providenciado ainda passar um veneno ainda este ano. E também os borrachudos que a gente tem, né? A gente poderia também fazer tipo uma campanha. Eu vi que Tamandaré fizeram tipo uma campanha, deram um dia que todo mundo teve que passar no mesmo dia, e até disponibilizaram um produto para as pessoas passarem, né? E quem sabe seria importante, principalmente na praça, né? Que muitas pessoas estão ali, agora a praça está bonita, e de noite não tem como ficar por causa desses borrachudos. Então, também quero parabenizar pela iluminação da praça, que está muito linda, com a ornamentação de Natal. Está aconchegante, onde as famílias podem se encontrar. Porém, tem um pequeno porém, não tem banheiros. Sábado à noite estive na praça também, depois nós tivemos a confraternização do coral no salão, e muitas pessoas procuravam banheiros, especialmente pessoas de fora, que vêm tomar o chimarrão, que vêm aqui para passar uma noite com a família, né? E não tem banheiros. Fui visitar a obra hoje de manhã, pedi para os pedreiros como é que está, eles me disseram 2, 3 semanas. E a gente sabe que essa obra já iniciou há muito tempo. Simplesmente um banheiro, né, demora tanto. Eu penso sempre que tem 3 engenheiros na prefeitura, né? Teria que acompanhar essas obras. Porque se alguém não está dando, está ali do lado, está cobrando, vamos fazer isso mais rápido, agilizar, eu acho que, né, então vai faltar esse banheiro agora nas festividades de Natal, Ano Novo, fim do ano, né, Réveillon, e não tem os banheiros prontos. Então, também quero registrar meus sentimentos a Lila Dreyer, e também quero parabenizar aos vencedores do Futebol 7, né, que terminou com um bom êxito. Então, que o esporte é um esporte sadio, que todos os esportistas precisam, e todos os munícipes precisam apoiar, e sempre apoiam para o bem comum da sociedade. Era o que eu tinha para hoje. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Neuri Stagmaier. Boa noite a todos. Quero saudar o senhor presidente, o Eider, nobres colegas vereadores, aos assessores Marcos e Jefferson, e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Quero deixar aqui os sentimentos
aos familiares de Edila Dreyer, pessoa de 97 anos, né? E ela foi vizinha da nossa família, lá na Caúna, na linha Tijolo, né? Por muitos e muitos anos, fomos vizinhos, né? E então a gente conhecia muito bem a dona Edila Dreyer, uma pessoa que sempre estava solícita e também sempre alegre, uma pessoa que até, uma coisa importante, ela não quis falecer no hospital, queria falecer em casa, junto com a família. É muito, muito importante isso também. Quero aqui também deixar para o executivo uma ideia que eu vi pessoalmente lá em Almirante Tamandaré do Sul, onde que lá existe os bombeiros voluntários. E meu neto, o Valentim, vai se formar no sábado à noite, e a minha filha Lise é vice-presidente lá dos bombeiros. E eu vejo que eu estou tratando com eles, que até o vereador Branco sabe disso, da importância, como ele faz parte da diretoria da paróquia aqui, de se ter uma ambulância com uma equipe, né, quando tem uma festividade. Então, até para as festividades do próprio município, né, quando é importante que tivesse uma ambulância aí, e Tamandaré tem esse convênio com eles. E eu até acredito, aí depende de cada comunidade, de cada sociedade, de optar depois, se quer, existe, deve ter um custo por fora, isso o Branco sabe disso, né, Branco? Mas cada um pode ver, então, se quiser contratar a equipe da SAMU, então, dos bombeiros, e seria muito importante isso para o nosso município. Deixo a dica aí. Quero aqui parabenizar a todas as equipes que participaram do Campeonato de Futebol 7, o CMD também, especialmente os atletas e a diretoria das equipes que fizeram desse campeonato um exemplo de futebol, né? Nas 4 linhas, como nós chamamos, porque é muito desagradante ver o que ontem à noite aconteceu aqui no ginásio Padre Urbano, onde mais uma vez uma equipe vizinha nossa já tem a fama de esculhambar campeonato. E mais uma vez a gente viu que é difícil lidar. Até sugiro que Barra Funda e Nova Boa Vista e Chapada vejam para o próximo campeonato algo que não aconteça mais esses fatos aí, sempre com a mesmo CMD dos nossos vizinhos aí. Também, então, quero aqui parabenizar, Lucas, o Esportivo de Jabuticaba, que fazia muito tempo, de 2009, que não conquistava um título em nosso município, e a qual até o vereador Ricardo fez parte dessa equipe que se sagrou campeão naquele ano. E, mais uma vez, então, foi muito festejado esse título, né, Lucas? E é muito importante para uma comunidade lá onde a gente nasceu, né? E para todos são importantes, né? Para todas as localidades. E então parabenizo aos jogadores da Jabuticaba e também a diretoria do Esportivo de Jabuticaba aí. Quero pedir à Secretaria de Obras para ensaibrar
as entradas de propriedade de Artemio Alebrand e também de Gerson Petri. Eu estive lá visitando e me deparei com uma estrada de difícil acesso, inclusive precisa ser com urgência feito esse reparo de ensaibramento. Não adianta passar a patrola, porque aí vai dar barro quando chover, se chover, né? Mas precisa ser ensaibrado. Mais uma vez também eu fico muito triste, né? Nós tivemos uma esperança muito grande, os agricultores nossos, numa safra de milho principalmente, que estava tudo para ser uma boa safra, né, Gilberto? E, mais uma vez, o tempo não colabora, né? A chuva não estava marcado e não veio, e agora parece que só para segunda-feira da semana que vem. Eu não sei como é que os nossos agricultores vão sobreviver do jeito que estão acontecendo as coisas, por causa de preços e também por causa das intempéries do tempo, lugares que o granizo terminou, né, com muita coisa, como nosso vizinho aqui, o município de Sarandi, e Ronda Alta também. E aqui para nós, então, a seca é uma pena. Estava sendo tudo tão bom, assim, um Natal especial, seria se tivesse chovido. Mas vamos esperar que Deus mande uma chuva o quanto antes, então, para nossos queridos agricultores. Quero agradecer aqui ao secretário de Obras, o Neco, e os funcionários da Secretaria de Obras pelo belo trabalho de ensaibramento da estrada da linha Jabuticaba. Uma estrada que ficou com a largura necessária, que precisa uma estrada para escoamento da produção e hoje das máquinas agrícolas maiores. Então, ficou muito bom lá. Gostaria que Sarandi, o município de Sarandi, aí, desse uma olhada, o Secretaria de Obras de Sarandi, aí, na estrada de Beiracampo até a divisa Jabuticaba, porque está uma vergonha, né? Mas esperamos que eles também tomem essa consciência de fazer as melhorias na estrada. Quero aqui deixar para a população o esclarecimento que nós, vereadores, os 9 vereadores, destinaram, então, as emendas impositivas para a saúde do nosso município. Está para acontecer o projeto para votar, mas a gente já sabe da palavra dos vereadores, né? E aí eu quero destacar que, para a população saber, nós, 50% desse nossa impositiva já é da educação, da saúde, e nós mais 50%. Então, cada vereador está repassando para a saúde em torno de R$42 mil, entre os 100% das emendas impositivas. Então, muitas entidades nos solicitaram essa ajuda, mas, como não quero aqui dizer porquê, mas é muito importante nós destacar isso para a saúde, mas precisamos cobrar também depois resultado desse dinheiro aplicado na saúde, onde que vai ser destinado esse recurso. É uma obrigação nossa cobrar a aplicação desses recursos. Quero também, senhor presidente, senhores vereadores, aqui cobrei mais uma vez a atenção especial do Executivo para agilizar o funcionamento dos postos artesianos da linha Cachoeirinha e também da rua Felipe Vela, aqui no nosso município. Convém ressaltar que é muito complicado, a burocracia é muito grande, porque precisa lá escriturar em nome do município, onde o poço foi perfurado, e onde a caixa vai ser instalada também.
Então, são coisas assim que demoram muitas vezes a acontecer, mas precisamos cobrar, nós, vereadores, que isso seja não esquecido, para que seja realmente buscado essas melhorias na água. Inclusive, na Cachoeirinha precisa comprar um transformador e tudo isso, então, dá um pouquinho mais de trabalho. Também, como o vereador Branco salientou aqui, agradecer pela compra dos 2 tratores para as equipes de futebol aí cortar a grama, que são impositivas do ano passado, como já destacou o vereador Branco, que nós passamos para o Executivo, eu, o Eider, o vereador Ricardo e os outros vereadores que estiveram junto conosco na última administração aqui do nosso município. Na Jabuticaba, então, falta só a associação colocar os canos do poço até a caixa. O município fez toda a parte deles e o pessoal da associação resolveu que eles vão fazê-lo logo após, então, do plantio da soja e da safra do trigo. Então, vão ligar essa água, falta só a associação fazer isso. Para finalizar, quero convidar a todos para participarem do Natal Solidário em nosso município, onde, inclusive, vão ser arrecadados, quem puder levar alimentos não perecíveis, dia 12 de dezembro, numa sexta-feira, com a seguinte programação lá no ginásio Padre Urbano Maldaner. Vai ter, então, o nosso coral da assistência social, que eu me orgulho, faço parte, vai apresentar, então, lá, a orquestra municipal também, o grupo das artes circense, do balé, a banda marcial do nosso município, então, e a Caravana da Alegria com o teatro Uma Noite de Natal. Após tudo isso, vai ter um show muito especial, é muito bom esses 2 caras aí, o Léo Matias e o Daniel, para todos que ficarem lá. Quem, então, puder levar os alimentos, a gente agradece, porque serão distribuídos para quem realmente necessita. Era isso que eu tinha para hoje à noite, meu muito obrigado, e desejo uma boa semana a todos, que Deus nos mande uma chuva, até uma próxima oportunidade, se assim o bom Deus o permitir. Boa noite a todos. Passo a presidência dos trabalhos ao vice-presidente da mesa, vereador Gilberto Piaia, para pronunciar-me. Convido o vereador Edzinho Milani para que reassuma a direção dos trabalhos. Não, me desculpe, comecei errado. Assuma a direção dos trabalhos e, de imediato, passo a palavra ao vereador Edzinho Milani. Boa noite a todos. Cumprimentar o vereador Gilberto, que me substitui na condução dos trabalhos, assessor Marcos, Jefferson, demais colegas, comunidade que nos acompanha pela diário. Gostaria de reforçar o convite, já que o Neuri já comentou do Natal Solidário, né? Então fica aqui o convite à comunidade, no dia 12 de dezembro, aí no ginásio Padre Urbano. Com certeza é muito importante aí para a gente arrecadar, principalmente alimentos não perecíveis para quem necessita. Também gostaria de parabenizar as equipes que participaram do Futebol 7, né? Que teve a sua final aí no último sábado. Uma grande presença de público aí no Grêmio Esportivo Shell, apesar do calor aí, o pessoal se fez presente, tivemos grandes partidas, grandes finais, tirando ali o feminino que jogava com a Chapada, que era, o feminino foi aberto para times de fora, né, como não se tem mais que um time aqui no nosso município, né. Então fica igual os parabéns a elas, né, ficaram vice-campeãs. E parabéns às equipes campeãs também, com certeza o que vale é o esporte e a gente incentivar cada vez mais, né, para que se mantenha a prática esportiva no nosso município, que com certeza não deixa de ser uma prevenção para a saúde, né. Então, acho que todo investimento é válido
tanto saúde, na saúde, no esporte, na educação. Acho que tudo lá no fim soma, né? Também gostaria de convidar todos para participar, acompanhar dos jogos finais aí da Copa Regional de Futebol de Salão, né? Nova Boa Vista está na final do Supermaster, Master e Veteranos. As meninas aí bateram na trave, aí tiveram 2 oportunidades de ir para a final, mas foi nos pênaltis aí, mas fica os parabéns também para elas. Também parabéns para o Livre aí, para o pessoal que se fez presente, que foi convocado, que participou dos jogos, né? Acredito que falta um pouquinho do empenho de cada um que é convocado para participar, né? Acredito que teria que ter não digo uma punição, mas tentar trazer esses jogadores para que participem. Eu acho que se você é convocado, você está ali para representar o município e defender a nossa camisa, né? Independente de partido, de time, né? A gente tem que deixar algumas coisas de lado e defender a nossa camisa, né? Que é o município. Então, mas fica aqui o agradecimento a todos que foram convocados, que se fizeram presentes nos jogos, né? E vamos lá na Barra Funda é o primeiro jogo, agora sexta-feira, e na outra sexta na Chapada. Então, quem não puder participar vai ser transmitido também pelas rádios aí. Então, com certeza serão grandes finais. Também gostaria de convidar quem quiser participar, sexta vai ter uma galinhada aqui no Grêmio Esportivo Shell, com jogos amistosos na parte da noite aí, né? Então, quem quiser cartões aí, é só chamar aí o Rafael Klein ou algum integrante do Grêmio Esportivo Shell. Também gostaria de parabenizar a Mandacá, em nome do Ricardo aí, que representa, que é funcionário, pelos seus 30 anos de empresa no nosso município, né? Gera empregos diretos, indiretos, e leva muitos alimentos aí para o nosso Brasil afora aí, bem como a fábrica de Móveis Boa Vista também, que faz seus 30 anos, né, Clair? Então, hoje é representada pela Clair aí também, pelo Lucas, que é funcionário. Então, com certeza, são 2 empresas que representam o nosso município, que mostram um pouco do trabalho do nosso município, né? Destacar a importância da administração com essas empresas, né? Destacar aqui que a gente repassou na administração passada aí o valor de R$600 mil, se não me engano foram abatidos na conta de luz. Até não conversei com o prefeito, mas acho viável que se faça de novo, né? Se porventura já se possa fazer esse repasse, para que a gente ajude as empresas para que se mantenham esse crescimento no nosso município, né? Gerando emprego aí, que é tão importante para o crescimento da nossa cidade aí. Tá? E como os demais colegas vereadores também falaram, né, da aquisição dos tratorzinhos de grama, né, que já foram comprados. Então, semana que vem serão entregues, né? Foram 2 tratorzinhos da marca Tramontina, né? Foram cuidadosamente comprados para que dure, né? Com uma qualidade boa, que é da Tramontina, né? Então, com certeza vai suprir a necessidade dos nossos times de futebol, né? A ideia é que seja repassado para cada 3 times, não sei ainda como é que vai ser feito, né? Mas talvez um ano um time ficar responsável, outro ano outro, em fazer a manutenção, enfim, em cobrar o custo, né, que gera um trator de grama, né? Com certeza é muito importante, e tendo em vista que é das impositivas que a gente indicou aí no ano que passou. Também parabenizar a todos aí pela indicação das impositivas para a saúde. Com certeza é uma demanda que é muito importante, a mais importante, né? Porque se a gente não tem saúde, a gente não tem nada, né? E com certeza será bem aproveitado esses recursos, né, vindos de nós vereadores. Sendo o que eu tinha para hoje, muito obrigado, uma boa semana a todos aí, que a gente tenha uma chuva aí que seja inesperada, mas que venha para amenizar aí a situação dos agricultores. Obrigado. Convido o vereador Eidir Milani para que reassuma a direção dos trabalhos da mesa. Agradeço ao vereador Gilberto Piaia por ter me substituído e daremos prosseguimento aos trabalhos. Passamos para a terceira fase da sessão, ordem do dia. Discussão e votação das proposições.
Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de emendas impositivas ao projeto de lei Lei do Executivo número 090/2025. Projeto de emenda impositiva ao projeto de lei do Poder Executivo número 090/2025. Os vereadores infrafirmados, integrantes do Poder Legislativo Municipal de Nova Boa Vista, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas e, nos termos do artigo 166, parágrafo 9º da Constituição Federal, conjuntamente com o artigo 104A da Lei Orgânica Municipal, apresentam a seguinte emenda impositiva à Lei Orçamentária Anual que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Boa Vista para o exercício financeiro de 2026. Emenda. Artigo 1º. Fica acrescido o valor destinado à Secretaria Municipal da Saúde para o fim de implementar e manter suas atividades em R$ 190 mil, conforme abaixo discriminado. Artigo 2º. Fica acrescido o valor destinado à Secretaria Municipal da Saúde, visando a contratação de serviços de pessoa jurídica no Consórcio Intermunicipal de Saúde, em R$ 190 mil, conforme abaixo discriminado. A discriminação a qual me refiro é a rúbrica contábil, atinente a cada artigo. Artigo 3º. Para fazer frente às despesas acima indicadas, servirá como cobertura a redução de R$ 380 mil na seguinte rúbrica: reserva de contingência, emendas. Artigo 4º. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. Proponentes, vereadores que compõem o Poder Legislativo Municipal: vereador Eider Wilders Milani, vereador Franklin Kleman, vereador Gilberto Miguel Piaia, vereador Arley Lorscheiter, vereador Clair Panzenhagen, vereador Ricardo Sausen, vereador Neuri Stagmeier, vereadora Clair Liu e vereador Lucas Schuh. Justificativa. Justifica-se a presente emenda impositiva, tendo em vista que a mesma vem disposta no artigo 166, parágrafo 9º da Constituição Federal, estando acolhida no artigo 104A da Lei Orgânica Municipal. Diante disso, foram dispostos recursos na reserva de contingência para fazer frente às referidas despesas, as quais foram destinadas na seguinte ordem: do valor total disponível para indicação por meio de emendas impositivas, no montante de R$ 380 mil, foram destinados 50%, alcançando R$ 190 mil, decorrente da obrigatoriedade legal para a saúde, a serem aplicados na manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Ainda, no que tange a indicação da emenda impositiva, no âmbito da parte disponível para livre destinação, houve consenso entre os vereadores municipais para que a respectiva cota fosse indicada na cifra de R$ 190 mil para custear despesas com profissionais e especialistas da área, médicos, conforme as especificações e rúbricas específicas detalhadas na proposição. Desta forma, os valores destinados por meio das emendas impositivas individuais e a serem aplicados no exercício de 2026 serão aplicados em sua totalidade na área da saúde, de forma a possibilitar o bom funcionamento da referida secretaria e a manutenção de suas atividades. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de emendas impositivas ao projeto de lei do Executivo número 090/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto de emendas impositivas aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 090/2025, com as emendas impositivas já aprovadas. Projeto de Lei do Poder Executivo número 090/2025, de 29 de outubro de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Boa Vista para o exercício financeiro de 2026. Justificativa do projeto de lei número 090/2025. Excelentíssimo Presidente e nobres vereadores, encaminho à apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei anexo que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Boa Vista para o exercício financeiro de 2026, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal da República do Brasil e da Lei Orgânica Municipal. O presente projeto de lei compreende os orçamentos fiscais da Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei Federal número 4.320 de 64, com a Lei Complementar 101 de 2000
e com a Lei Municipal número 2730 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026, incluindo a consonância com os seus anexos de metas fiscais e de metas e prioridades para o próximo exercício, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes na Lei nº 2705, de 18 de junho de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município para o quadriênio 2026-2029. O projeto de lei que é ora apresentado visa garantir a continuidade das ações constantes do programa de governo, através da execução de projetos prioritários que buscam atender de forma crescente as demandas mais urgentes da população e estimular o desenvolvimento social, cultural e econômico do município. Para viabilizar o cumprimento destas ações, uma política de alocação de recursos cada vez mais responsável, racional e eficiente está evidenciada nos programas de trabalho, garantindo, além de uma melhor qualidade na oferta de serviços públicos municipais, a execução dos investimentos em andamento. Além disso, a elaboração deste projeto de lei foi realizada em consonância com as perspectivas para o cenário macroeconômico, com o desempenho financeiro das contas públicas nos últimos exercícios, com a política econômica e social do governo e a legislação vigente. Resumo da política econômica, social e financeira do município. Receitas. Segundo detalhado no anexo 2 do projeto de lei, o total líquido da receita para 2026 está estimado em R$ 38.620.720, incluídas as operações intra-orçamentárias e excluídas as deduções da receita. Tal montante, quando comparado com o orçamento atual, que é de R$ 36.404.600,35, representa uma diferença de R$ 2.216.120, ou seja, 6% a maior. Relação receita corrente versus despesa corrente. A receita corrente prevista é de R$ 36.978.100, para uma despesa corrente no montante de R$ 32.196.520, ou seja, 87%. Despesas. Conforme detalhado nos anexos que compõem o presente projeto de lei, os orçamentos fiscal e da Seguridade Social do município foram elaborados segundo as regras estabelecidas na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal nº 4.320 de 64, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, atingindo um montante total de R$ 38.620.720, sendo R$ 24.611.170 correspondente ao orçamento fiscal e R$ 14.009.550 correspondente ao orçamento da Seguridade Social. Saliente-se que o presente orçamento foi disponibilizado para apreciação e participação dos conselhos municipais de políticas públicas, especialmente das áreas de saúde, educação, assistência social, criança e adolescente. Em resumo, no que tange à alocação das despesas, o Executivo procurou dar especial atenção às necessidades da comunidade, mantendo-se dotações para atender os serviços que já estão em andamento, bem como valores para a contrapartida de futuros convênios e emendas que serão buscadas pelo município. Saúde. Com relação à Secretaria de Saúde, foi alocado um total de R$ 5.178.150, o que representa 18,13%, ou seja, acima do limite de 15% estabelecido na Lei Complementar número 141 de 2012 e na Constituição Federal. Educação, Cultura e Desporto. Na área educacional, atendendo ao mandamento constitucional, foram alocados recursos que totalizam R$ 6.725.420, o que representa 28,63% do limite constitucional, dando assim continuidade às ações voltadas para a ampliação e a melhoria do atendimento ao ensino fundamental, à educação infantil e à pré-escola. Assistência social. Foram alocados recursos para a continuidade dos programas voltados para os direitos humanos, crianças, portadores de deficiência, os adolescentes, a juventude e aos idosos. Segundo a orientação NOB-SUAS 2012, todos os recursos foram alocados do Fundo Municipal de Assistência Social e Criança e Adolescente, cujo montante de recursos livres foi de R$ 1.308.000, garantindo assim a manutenção e ou melhoria dos serviços ofertados. Câmara Municipal. Os recursos alocados nesta unidade orçamentária somam R$ 927.000, os quais se destinam basicamente às despesas de manutenção do Legislativo Municipal,
para desempenho de suas funções de legislar e fiscalizar. Encargos especiais. De acordo com o disposto no artigo 1º, parágrafos 1º e 2º da Portaria MOG número 42 de 99, os encargos especiais são despesas em relação às quais não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente, a exemplo do pagamento de dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representando, portanto, uma agregação neutra. Desse modo, visando atender ao referido dispositivo normativo, em como dar transparência aos valores, apresenta-se a seguir os valores previstos para 2026 que foram alocados na função 28 encargos gerais. Ação orçamentária. Dívida à operação de crédito, R$ 2.100.000. Contribuição PASEP, R$ 450.000. Contribuição RPPS, passiva atuarial, R$ 32.000. Sentenças judiciais, R$ 15.000. Reserva de contingência, R$ 985.000. Indenizações e restituições, R$ 3.000. Contribuição plano de saúde IP, R$ 170.000. Total, R$ 3.755.000. Destaca-se que, embora premidos pela escassez de recursos e dentro da realidade fiscal vigente, foram alocados recursos que, no entendimento da administração municipal, atendem satisfatoriamente às necessidades mais prementes da população, de modo que, após esses esclarecimentos, esperamos ter oferecido as informações necessárias à compreensão da proposta ora submetida, à apreciação dessa Casa de Leis. São estas as resumidas considerações que julgamos necessárias na mensagem de encaminhamento da proposta orçamentária para 2026. Certos de vossa habitual atenção, reiteramos votos de elevada estima e distinguida consideração, permanecendo à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 090/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 099/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo Municipal número 099/2025, de 1º de dezembro de 2025. Abre crédito especial no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 099/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça a apreciação, a análise e a aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de proposição que visa a abertura de crédito na Secretaria Municipal de Saúde, a abertura referente ao excesso de arrecadação do recurso 1706, subrecurso 010, demonstrando na natureza de despesa para atender a demanda da mesma. Trata-se de proposição que visa a abertura de crédito na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, abertura referente ao superávit do recurso 1759, demonstrando na natureza de despesa para atender a demanda da mesma. Do exposto, colocamos a apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, contando com unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 099/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 100/2025. Projeto de Lei do Poder Executivo número 100/2025, de 2 de dezembro de 2025. Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, COMPED, o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, FUNPED, e dá outras providências. Justificativa do projeto de lei número 100/2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo instituir no âmbito do município de Nova Boa Vista o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, COMPED, bem como o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, FUNPED, como instrumentos essenciais para a formulação,
controle social e financiamento das políticas públicas voltadas à promoção, proteção e garantia dos direitos das pessoas com deficiência. A iniciativa fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, que consagra a dignidade da pessoa humana e a promoção do bem de todos, sem qualquer forma de discriminação, e ainda na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, ratificada pelo Brasil com status de emenda constitucional, e na Lei nº 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI. A criação do COMPED atende à diretriz de fortalecimento da participação democrática e do controle social, ao estabelecer um espaço paritário entre representantes do poder público e da sociedade civil, permitindo o acompanhamento, a fiscalização e a proposição de políticas públicas efetivas, intersetoriais e inclusivas. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por sua vez, é o instrumento necessário para assegurar a viabilidade financeira das ações, possibilitando a captação, gestão e aplicação de recursos oriundos do orçamento municipal, de transferências governamentais e de doações diversas, permitindo a implementação de programas e projetos específicos que atendam às reais demandas desta população. A proposição deste projeto representa, portanto, um avanço no compromisso municipal com os direitos humanos, a cidadania e a inclusão, garantindo condições adequadas para que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos de forma plena e autônoma. Desta forma, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação deste importante projeto, que simboliza um passo fundamental na construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária, contando com a unânime aprovação em regime de urgência. Atenciosamente, Kleber Badim, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de lei do Executivo número 100/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Solicito ao assessor jurídico para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo número 019/2025. Projeto de resolução número 019 de 2025, de 2 de dezembro de 2025. Autoriza a viagem de até 4 vereadores a Porto Alegre. Artigo 1º. Ficam autorizados até 4 vereadores a viajar a Porto Alegre entre os dias 8 a 10 de dezembro de 2025, tendo em vista a necessidade de acompanhar os pleitos municipais junto às secretarias estaduais, visando o encaminhamento de demandas da municipalidade, além da realização de contato e visitas a gabinetes de deputados e demais setores do governo estadual em defesa dos interesses da coletividade nova boavistense. Artigo 2º. Ficam autorizados os vereadores a receber diárias e adiantamentos de acordo com as dotações orçamentárias específicas deste poder. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões Alfredo Lil, em 2 de dezembro de 2025, assina a mesa diretora. Justificativa. Justifica-se a presente proposição, tendo em vista a intenção dos vereadores municipais se deslocarem a Porto Alegre no período compreendido entre os dias 8 e 10 de dezembro de 2025, a fim de realizarem visitas a gabinetes de parlamentares, deputados estaduais, secretarias estaduais e órgãos do governo estadual, para acompanhar o andamento dos pleitos municipais e buscar a liberação de recursos para o município de Nova Boa Vista. Destaca-se a importância das viagens de vereadores para tratar de assuntos de interesse do município, tendo em vista que existem diversos projetos protocolados pela municipalidade, que podem reverter-se em benefícios para a população boavistense. Pelas razões acima, solicitamos a aprovação do referido projeto de resolução, uma vez que se trata de matéria interna deste Poder Legislativo. Nova Boa Vista, em 2 de dezembro de 2025. Assina a mesa diretora. Coloco o projeto em discussão. Os pareceres jurídicos das comissões são favoráveis. Em votação. Vereadores que aprovam o projeto de resolução do Legislativo número 019/2025 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem colocando-se em pé. Declaro o projeto aprovado por unanimidade. Passamos para a quarta fase da sessão. Explicações pessoais. Os vereadores que desejam falar possuem um espaço de 3 minutos. Peço a palavra, presidente. Eu quero aqui parabenizar a direção e os funcionários da Boa Vista FM
por o gesto bonito em que estão dando uma oportunidade para um jovem de 13 anos aí, meu neto Davi, que eu também quero parabenizar pela coragem de ontem à noite ter narrado o primeiro jogo de futebol numa rádio. É muito fácil, às vezes, dizer, não, tu vai aí, faz isso, aquilo, mas quando tu coloca um microfone na frente, não é fácil, às vezes, as coisas fazer ao vivo. Então, parabéns à Boa Vista FM por esse gesto tão bonito. Senhor presidente, eu gostaria de realizar a leitura de um ofício de condolências. Ofício número 056/2025. Estimados familiares de Dila Dreyer. Estimados familiares, é com muito pesar e ainda profundamente consternados que os vereadores municipais, integrantes das bancadas que compõem o Poder Legislativo de Nova Boa Vista, vêm por meio deste manifestar sua solidariedade e os mais sinceros votos de profundo pesar pelo falecimento de Edila Dreyer. Recebam desta forma os mais sinceros sentimentos deste Poder Legislativo. Atenciosamente, Eider Vilas Milani, presidente do Poder Legislativo, e demais vereadores desta casa. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, eu declaro encerrada esta sessão ordinária e convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 16 de dezembro de 2025, a partir das 19 horas, na Câmara de Vereadores de Nova Boa Vista. Boa noite a todos.